querido amigo telespectador, seja bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Celebra-se a 31 de maio o Dia Mundial Sem Tabaco. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o tabaco mata cerca de 7 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. O uso do tabaco configura como a segunda principal causa de doenças cardiovasculares, atrás apenas da hipertensão arterial. E na edição de hoje do programa Saúde e Vida, vamos refletir sobre o tabaco enquanto fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Olá, como é que se chama? Chamo-me Elisa da Graça Anglas Lucas. Dona Elisa, já ouviu falar que o tabaco ou que fumar prejudica a nossa saúde? Já sim. Sim, eu já percebi várias vezes a dizer que cigarro prejudica a saúde. Sim, já ouvi. Sabe quais são os perigos do tabaco para a nossa saúde, em especial para o nosso coração? Por acaso o tabaco causa muitas doenças, principalmente AVC também. E não só causa muitos problemas também para os pulmões. O tabaco prejudica o coração, os pulmões e outros órgãos do organismo. Os pulmões podem estar afetados e também não só em questão de provocar tão rapidamente a pessoa ter problema de tuberculose. Demais coisas, até para quem fuma. Não seria aconselhável estar ao lado de quem não fuma, porque o próprio fumo contamina quem não fuma também. Estraga pulmões e também afeta o coração e também outras coisas. Existem vários perigos. Primeiro, intoxica, prejudica a saúde e cria problemas de tuberculose, respiração com dificuldades e pronto, a pessoa não vive uma vida normal como as outras pessoas. No período que a pessoa vai crescendo, atingindo certas idades, né? Chega uma fase que às vezes os pulmões já estão desgastados também. Quando está num ambiente em que tem pessoas a fumar, qual é a sua reação? Bom, naquele preciso momento incomoda, ponto 1. E também para quem naquele preciso momento está a fumar e a pessoa, tu já és um paciente passivo, nem estás a fumar assim passivamente. Então também corres o risco de contrair uma doença assim aos poucos. Sim, o apelo que deixo para as pessoas que fumam é deixar de fumar, porque fumar prejudica a saúde. É eles olharem pela a saúde deles e a nossa saúde, porque não são só eles que são transmitidos em termos de tabacos. Quando eles fumam ao lado de quem não fuma, também é transmitido. Então, seria melhor acabar com esse vício de fumaça de tabaco. Se tratando de uma pessoa que já é viciado, tentar procurar maneiras de diminuir e sempre ir ao médico procurar saber se ele ainda está bem ou não. Mas também deixar é melhor. Este é o apelo às pessoas não consumirem. Parar e deixar. Para o seu bem e para o bem da saúde dela. O tabaco é uma planta da família nicotina. É consumido maioritariamente em forma de cigarros, charutos e outros. Esta planta contém nicotina, uma substância que causa dependência e desencadeia vários problemas de saúde, dentre eles cardíacos, acelerando a frequência cardíaca, causando hipertensão arterial e outras doenças ligadas ao coração. No mundo, há cada vez mais pessoas a consumir esta substância. A cada dia, há 100 mil novos consumidores de tabaco e esta substância mata 146 mil adultos em África todos os anos. O Dia Mundial Sem Tabaco é uma oportunidade para refletirmos sobre as medidas eficazes para reduzir a procura do tabaco. Além disso, cada um de nós pode desempenhar um papel na promoção da saúde do coração, pois a eliminação do tabagismo ajuda a evitar a destruição dos nossos corações.
Na edição de hoje do Saúde e Vida, vamos falar sobre o tabagismo enquanto fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Hoje vamos conversar com a doutora Catarina Muyanga, é médica cardiologista no Hospital Central de Maputo e é quem vai conversar conosco hoje e vai aumentar os nossos conhecimentos sobre este tema. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Márcia. Olá aos nossos telespectadores. Agradecer pela oportunidade que temos de estarmos aqui num ambiente descontraído e a falarmos sobre um tema que é extremamente importante e pertinente, que é o tabaco e as doenças de coração ou as doenças cardiovasculares. Certo. Disse sempre que fumar prejudica a saúde, mas precisamos de elucidar os nossos telespectadores qual é a relação que existe entre o cigarro e o nosso coração. Como é que o cigarro afeta o nosso coração? Então, o tabagismo, o consumo de cigarro, junto com os outros fatores de risco cardiovascular que eu passo a mencionar, que são a hipertensão arterial, o paciente que é diabético, o paciente que por exemplo, tem uma doença renal crônica, o paciente que tem um colesterol aumentado, junto com o tabagismo, fazem parte de fatores de risco cardiovasculares muito importantes e todos eles levam a uma doença chamada aterosclerótica, que é uma doença sistêmica e que tem a ver com as placas de colesterol ou a placa de ateroma dentro dos nossos vasos cardíacos. Então, o cigarro tem a sua parte na descrição desta doença. Então, qual é, a Márcia pergunta aqui para nós, qual é a relevância ou qual é a relação que existe? Okay? A relação é dependente, extremamente dependente, tem a ver com a duração e a intensidade do consumo do cigarro para o desenvolvimento da doença cardiovascular ou para o desenvolvimento da doença aterosclerótica, que é o que nós vamos passar a descrever à medida que o nosso tempo vai passar. Certo. E quais são as doenças cardiovasculares mais comuns causadas pelo consumo do tabaco? Então, dentro das doenças cardiovasculares, a doença aterosclerótica com os outros fatores de risco que eu mencionei, elas todas dão algumas alterações a nível dos nossos vasos, tanto do coração, que pode nos dar, por exemplo, um infarto ou um ataque do coração. Mas também pode dar algumas alterações a nível do nosso cérebro, dos vasos do nosso cérebro. Nessa altura pode dar-nos, por exemplo, aquilo que nós chamamos de acidente vascular cerebral ou chamam-se, a comunidade nossa chama de trombose. Outra coisa é que se os vasos que forem alterados forem a nível do rim, dá, por exemplo, uma insuficiência renal crônica, em que os pacientes apresentam com doenças que têm a ver com o rim. Mas também, por exemplo, nos homens, existe uma coisa, se os vasos que forem alterados forem, por exemplo, os vasos dos órgãos genitais, os homens levam à disfunção erétil. Então, dependendo do vaso, é verdade que é sistêmico, é verdade que é generalizado, mas dependendo da intensidade do vaso que é alterado, nós temos diferentes patologias. Certo. E quem fica exposto ao fumo passivo, ou seja, eu posso não fumar, a Mércia, e estar num ambiente onde tem pessoas que estão a fumar, também corre o risco de desenvolver doenças cardiovasculares causadas pelo tabaco? Então, nós chamamos isso de tabagismo ou consumo de cigarro de forma passiva, né? O ativo é aquele que fuma, né? E o passivo é aquele que está ao lado de quem fuma. Então, essa pessoa também tem um risco de desenvolver, porque está a consumir, né, a fumaça de nicotina, que é uma substância tóxica, nesse caso, para nós. Então, o que é que nós aconselhamos? Nós aconselhamos que a pessoa que está a fumar tem que se afastar e eu não posso consumir aquele fumo que vai ali rondando, porque também estou a consumir, mas de uma forma passiva, não de uma forma ativa. Tanto é, do mesmo jeito que eu falei anteriormente, a exposição, a duração da exposição e da intensidade de consumo que eu tenho é que vai determinar a patologia ou a doença que eu vou ter por causa do consumo de cigarro. Bem, a doutora tocou num ponto muito interessante, que é a duração em que a pessoa consome o cigarro ou o tabaco. Quem já tem problemas cardíacos, doutora, e fuma há muito tempo, por exemplo, será que parar de fumar ainda pode trazer benefícios para esta pessoa? Então, esta pergunta é extremamente importante. É assim, quanto à pessoa que fuma e não tem doença cardíaca, quanto ao que fuma e tem doença cardíaca, os dois pararem de fumar tem
todos os benefícios que são necessários, todos os benefícios possíveis. O que eu queria referenciar sobre este assunto é o seguinte. Para quem fuma, por exemplo, 2 cigarros por dia e quem fuma um maço de cigarro por dia, os dois fumando durante 5 anos, o que fuma mais, que está mais exposto com o tempo, é muito mais grave do que ao que fuma menos. Se os dois param 2 anos ou 3 anos, de 2 a 4 anos de fumar, a partir do 5º ano, a partir do 4º ano, eles começam a ter benefício, porque não é só parar de fumar hoje e já está tudo bem, não é bem assim. Então é um processo e à medida que o tempo vai passando e eles vão ficando menos expostos, aí a gente tem mais benefícios. Certo. E que medidas ou ações podemos tomar para reduzir ou prevenir o risco de problemas de saúde causados pelo tabagismo? Então, primeiro, as leis que foram estabelecidas, elas devem ser cumpridas. Esta é a primeira coisa. E o segundo é que devemos estar a fiscalizar isto. Porque o que acontece muitas das vezes existem aquelas que são medidas que são individuais e existem medidas que são coletivas. Como, por exemplo, uma medida coletiva é que nós, quando vamos aos nossos estabelecimentos, nós temos que ter, de certeza, lugares que são exclusivamente para fumadores e aqueles que não são para fumadores. Essa é uma medida que é coletiva e é o que nós devemos optar mais. Sempre quem é fumador vai para o sítio que é fumador. Agora, estamos num lugar que é fechado, por exemplo, numa família, na casa. O que vai acontecer muitas das vezes é que o fumador, o pai ou o irmão que fuma, ele tem que se ausentar, porque, por exemplo, a criança, o irmão, a mãe, o outro membro da família que não fuma também está exposto. Então, o ideal é seguirmos estas recomendações. O que nós temos visto muito aqui no nosso país é que os estabelecimentos agora já começam a ter, os restaurantes já começam a ter lugar de fumadores e lugar de não fumadores. Essa é uma boa medida que é coletiva e que nós podemos começar a adotar. Certo, para além da medida individual. Para além da medida individual, que é extremamente importante, que o fumador tem que ter consciência de que aquele fumo ou a fumaça do tabaco traz problemas para todos, tanto para ele quanto para o colega que está ao lado. Tanto é que ele tem que se ausentar para um lugar aberto e fumar lá ele sozinho, não com os outros companheiros. Sim, existem sinais que o nosso corpo nos dá que nós precisamos de estar atentos a eles. Um deles é a nossa frequência cardíaca. Como é que podemos verificar a nossa frequência cardíaca? Sabemos que no hospital a frequência é medida através do estetoscópio, mas em casa, como é que nós podemos fazer para medir a nossa frequência cardíaca? Então, é simples, existem várias medidas, como disse a Márcia, nós usamos um instrumento médico para medir, mas aquela nós medimos diretamente no coração, né? E vamos auscultar o doente e medimos ao som que nós vamos ouvir dos batimentos cardíacos, nós vamos vendo qual é a frequência cardíaca. Mas para quem está em casa, por exemplo, tem um pulso, né? Do lado do polegar, é só colocar lá os 2 dedos e ele vai sentir uma pulsação, algo ali a bater sobre os 2 dedos. É uma forma de medir. Esta é a forma mais simples e que a pessoa pode ir contando a regularidade e o número de batimentos dentro de 1 minuto, não é? E outra coisa, não só a frequência cardíaca é um dado importante. Nestes pacientes que são fumadores crônicos, que nós temos reparado, vários estudos foram feitos, é que eles sobe a tensão arterial deles, à medida que eles estão a fumar, naquele período que eles estão a fumar, eles são mais hipertensos, têm tensões mais altas, por aí até 30 minutos. Tanto é que não podem medir a tensão arterial em qualquer sítio enquanto estiverem a fumar dentro de 30 minutos ou dentro de 15 minutos. Eles devem ficar... devem esperar, repousar um bocadinho, só depois é que eles vão medir a tensão, que neste caso estará alto, vão medir a frequência cardíaca, que neste caso estará alta. Certo. E qual é o valor ideal da frequência cardíaca de um adulto, por exemplo, por minuto? Então, no adulto por minuto é estabelecida uma frequência normal se tiver 60 batimentos dentro do minuto a 100 batimentos dentro do minuto. Acima de 100 batimentos por minuto, estamos a dizer que o doente está com uma frequência cardíaca muito alta e chama-nos a atenção a alguma coisa. É verdade que o doente pode estar, ou a pessoa normal pode estar ansiosa, pode estar com uma dor, e pode ter fumado ou tomado coisas que aumentam a frequência cardíaca. Se o paciente ou se uma pessoa normal tem uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto, significa que o coração dele está batendo um bocadinho mais lento. E se o coração está a bater mais lento, excepto os jogadores ou aqueles que fazem atividades de alta competição, que normalmente os atletas que normalmente têm frequências baixas, porque é para compensar,
Esses não têm nenhum problema, mas todo o resto das pessoas normais e dos pacientes que têm frequências cardíacas abaixo de 60 chamam-nos a atenção a alguma coisa que deve ser estudada. Certo. Então, telespectador aí em casa, é preciso ficar bem atento aos sinais que o nosso corpo dá, aos sinais que o nosso coração nos dá, e um deles é a frequência cardíaca. Se estiver muito acelerado ou se estiver muito abaixo daquele que é o valor ideal, é preciso aproximar a unidade sanitária e estar mais vigilante com a nossa saúde. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já para mais Saúde e Vida. Regresso do programa Saúde e Vida depois de uma curta pausa. Estamos hoje a falar sobre o tabagismo e doenças cardiovasculares. É uma ocasião para refletirmos sobre este assunto, pois celebrou-se ontem, dia 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco. E é sempre bom prestarmos muita atenção e refletirmos em torno deste assunto que é o tabagismo enquanto fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas e não só. Vamos agora esclarecer alguns mitos e verdades sobre este assunto. Para ter alguma doença por causa do cigarro, é preciso ter mais de 40 anos. É um mito, não é verdade? Para ter uma doença cardiovascular relacionada ao tabaco, o que nós preconizamos, aliás, o que nós temos visto nos nossos estudos é o seguinte: depende muito da exposição, da intensidade do consumo da fumaça do tabaco e também da suscetibilidade individual. Então, não só aos 40 anos. Se, por exemplo, um jovem que começou a fumar aos 13 anos, aos 14 ou aos 15 anos e começa a fumar 2, 3, 5, 6 cigarros por dia durante os 10 anos, não precisa chegar aos 40 anos para ser suscetível a desenvolver uma doença cardiovascular. No entanto, por causa do tabaco. No entanto, um adulto que começou a fumar aos 30 anos e começou a fumar 2, 3 cigarros a cada final de semana, em relação ao primeiro, quem tem maior risco, maior exposição ou maior intensidade ao fumo do cigarro é o primeiro paciente. Então, não é verdade. Quem nunca fumou não tem perigo de ter doenças relacionadas ao consumo de tabaco. É uma verdade. Desde que a pessoa não esteja exposta. O que é que significa? Se eu tenho amigos que fumam e eu não estou próxima deles no momento em que eles estão a fumar, isto é, não estou a consumir, não estou a inalar, não estou a respirar um ar que tenha fumo de cigarro, eu não vou desenvolver uma doença cardiovascular. Agora, se eu estou exposta, significa que eu estou com pessoas que fumam e eu estou lá a respirar o ar do fumo do cigarro, ou eu fumo, eu tenho sim probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares relacionadas ao tabaco. É possível compensar os maus hábitos alimentares, incluindo o consumo do tabaco, com a prática de exercícios físicos? Verdade, é possível sim compensar. Por quê? O exercício físico, ele faz muita coisa, melhora bastante a parte cardiovascular do doente, a parte do coração, a parte do vaso, a parte da circulação, que muitas vezes os alimentos e o tabaco podem influenciar ou deteriorar ou deixar ela a funcionar mais dificilmente ou deficientemente. Então, é verdade que a prática do exercício físico melhora muito se nós melhorarmos os nossos hábitos alimentares e pararmos de fumar. Doenças cardiovasculares afetam mais homens do que mulheres. É um mito. O que está preconizado, os estudos que nós temos verificado, o que nos tem ilustrado é o seguinte: até aos 65 anos, tanto os homens quanto as mulheres têm o mesmo risco de desenvolver as doenças cardiovasculares.
A partir dos 55 anos, os homens começam a ter maior risco e as mulheres, a partir de 65 anos, começam a ter maior risco. Porque já não estão protegidos, porque as mulheres estão mais protegidas por causa da parte hormonal que as mulheres têm antes da menopausa. Então, significa que antes da menopausa, a mulher está mais protegida. Depois da menopausa, a mulher e o homem têm o mesmo risco de desenvolverem as doenças cardiovasculares. A alimentação saudável protege o coração. É uma verdade, a alimentação protege bastante a parte cardiovascular e o mais interessante aqui é que já foram lançados vários estudos, já foram lançadas várias evidências de que os pacientes que consomem, por exemplo, as gorduras e que estão sempre a comer os fast foods, que é o que a gente vê muito nos dias de hoje, as pessoas que não praticam nenhum exercício, no entanto, vão comendo os hambúrgueres, vão comendo as batatas fritas e vão comendo a pele de galinha, as gorduras. Estes pacientes ou esses indivíduos, em algum momento, vão desenvolver sim uma doença cardiovascular. Então, melhorar um bocadinho a alimentação com os vegetais, com os tubérculos, com as frutas, melhora bastante, com os legumes, melhora bastante a parte cardiovascular e melhora bastante a alimentação. Temos uma alimentação saudável. Então, muitas vezes, quando nós vamos, por exemplo, às lojas, comprar, por exemplo, os óleos, é preciso ver quais são os óleos que têm alto teor de colesterol ou aqueles óleos que não têm, e já está sempre evidenciado. Nós vamos reparar isso cada vez que nós vamos aos supermercados fazemos alguma compra. Então, a nossa alimentação melhora sim a atividade cardiovascular, melhora bastante se nós mudarmos os nossos hábitos alimentares. Bom, tivemos a oportunidade de esclarecer alguns mitos e verdades sobre o tema de hoje, que é tabagismo e doenças cardiovasculares. É momento para mais uma curta pausa e nós voltamos já para o terceiro e último bloco do programa Saúde e Vida com mais informação para si. Até já! De volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar sobre o tabagismo e doenças cardiovasculares por ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco, que celebrou-se ontem, a 31 de maio, e é momento oportuno para darmos espaço aos nossos telespectadores para que eles possam também participar e colocar as suas dúvidas e perguntas sobre este tema. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Eu chamo-me Carolina. Gostaria de saber se a dor forte no peito pode ser infarto. Olá, obrigada pela pergunta. É uma pergunta extremamente interessante. É o seguinte, a dor no peito pode ser várias coisas, mas a principal delas o que mata mais é o infarto agudo do miocárdio, que é o ataque cardíaco. Então, a dor, quando ela é referenciada, o doente tem que saber especificar primeiro o início da dor, depois o tipo da dor e se a dor viaja ou sente no outro lado a mesma dor, se tem outros sintomas que são associados a essa dor e a duração da dor. É extremamente importante ver o que é que acompanha este tipo de dor. Se é uma dor que é ao esforço, quando faz alguma atividade, ou se é uma dor que o doente tem quando está sentado ou quando está a dormir. Então tem que ser muito bem especificado, porque não é só dor do peito que vai ser uma dor do coração, ou dor do infarto agudo do miocárdio, ou uma dor do ataque cardíaco. Pode ser várias coisas. Se, por exemplo, eu tiver um problema aqui nos meus ossos, nas minhas costelas, eu vou ter dor. Se eu tiver um problema na boca do meu estômago, eu vou ter uma dor. Então é preciso especificar muito bem exatamente onde é que é a dor, qual é a duração da dor e como é que iniciou a dor e se a dor alastra para alguma parte ou não. Olá, doutora. Chamo Fernando Lucas Matola. Gostaria de saber se o ataque cardíaco pode provocar sequelas. Olá, obrigada. Olha, o ataque cardíaco sempre causa sequelas, só que depende do tempo em que este doente teve, por exemplo, o infarto. Então, as sequelas para o doente que teve o ataque cardíaco ou infarto agudo do miocárdio são várias, são extensas. E dependendo da duração em que o doente esteve a ter um infarto agudo do miocárdio, vai ter os graus de várias sequelas que ela pode apresentar. Então, pode sim ter sequelas do infarto agudo do miocárdio, qualquer doente que apresentar um ataque cardíaco. Olá, doutora.
Sou Henriqueta Afonso Musai. Gostaria de saber como é que eu posso ajudar um amigo a deixar de fumar. Uau! Temos que conversar bastante com o nosso amigo. Temos que conversar mesmo muito com ele. A primeira coisa que nós podemos aconselhá-lo é uma consulta com o psicólogo, porque o deixar de fumar é um hábito que já vem há muito tempo e não vai ser por uma conversa ou por uma decisão hoje. Então nós temos que conversar bastante com ele, temos que aconselhar a um psicólogo que tem estratégias melhores para direcionar este paciente. Este é o primeiro. O segundo, podemos optá-lo por ou aconselhá-lo ou dar uma segunda opção. A outra opção que o doente pode ter para parar de fumar é usar, por exemplo, os cigarros eletrônicos. Os cigarros eletrônicos, a vantagem que ele tem é que ele não tem esses efeitos tóxicos, não tem as substâncias tóxicas, então ele pode usar o cigarro eletrônico. O terceiro ponto é que nós podemos aconselhá-los a usá-lo adesivos de nicotina, né? Que são substâncias que nós damos, que estão disponíveis, e ele pode usar, por exemplo, os adesivos de nicotina, ou podemos usar fármacos que diminuem a necessidade que o paciente ou que o indivíduo tem de querer estar sempre a fumar. Então, esses são alguns conselhos que nós podemos dar a eles, e desta forma nós ajudamos a ele a se desprender ou a deixar mesmo de fumar, porque fumar para nós não há combinação, não podemos falar com o doente e ele fuma 3 e nós aceitamos, não. O doente tem que realmente parar de fumar, porque fumar mata. Olá, doutora. Eu chamo Sofia. Gostaria de fazer uma pergunta. Quero saber se uma pessoa que teve ataque cardíaco pode fazer exercício físico. Olá, obrigada, porque esta é uma pergunta muito relevante, é uma pergunta extremamente interessante. É o seguinte, um doente que teve um infarto agudo do miocárdio, um doente que teve um ataque cardíaco, ela tem que ser estratificada, isto é, tem que ser bem vista, tem que ser olhada bem pelo médico, e tem que ter vários segmentos, e nós vamos ver a partir destes segmentos se o doente teve uma lesão grave, teve uma sequela grave, teve uma sequela moderada, e à medida que o tempo vai passando, segundo aquilo que foi o infarto que o doente teve, nós vamos iniciando os exercícios paulatinamente, mas sempre sob a recomendação do médico, sempre sob a recomendação do médico, porque depois pode ter sequelas graves ou pode ter consequências maiores ou devastas que o doente não estava à espera. Então, se o doente teve um infarto agudo de miocárdio, só o médico libera as atividades para este doente. Olá, doutora. Respondo pelo nome de Emeteiro Massinga. Gostaria de saber que alimentos ajudam a prevenir a doença do coração. Olá, durante a nossa passagem do programa nós fomos falando de alguns alimentos que podiam prejudicar a nossa saúde. Agora eu vou referenciar aqueles que são necessários, que melhoram e tornam a nossa saúde mais saudáveis. Por exemplo, os legumes, todas as aves, incluindo todas as carnes brancas, incluindo as aves e os peixes. As carnes vermelhas devemos afastá-las não mais de 2 ou 3 vezes por mês ou por semana. Então todos os legumes, todos os tubérculos, todos os vegetais são saudáveis. Todas as gorduras saturadas, estou a falar daquelas que trazem melhor, por exemplo, o azeite, o óleo que não tem colesterol, tem um colesterol zero. Esses são os alimentos que são saudáveis para nós, então são esses os alimentos que nós devemos optar. Todos os frangos, como eu disse, todos os peixes, todos os grelhados, são os alimentos que nós podemos usar para poder ter uma saúde saudável. É sempre bom contar com o carinho e com a participação dos nossos telespectadores para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que esclarecemos e respondemos as dúvidas do nosso público. Afinal de contas, o nosso telespectador é a alma do nosso programa. Doutora Catarina, são instantes finais do nosso programa Saúde e Vida, mas antes pode deixar sugestões e recomendações em jeito de últimas considerações para os nossos telespectadores. Ok. Então, queremos agradecer pela oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui a celebrar ou a consciencializar os nossos telespectadores e o nosso povo moçambicano em relação ao tabaco e as doenças cardiovasculares. Este mês é um mês especial para todos os cardiologistas,
porque nós celebramos no dia 17 o Dia Mundial da Hipertensão Arterial e por causa disso nós estamos a ter algumas atividades, não é? Durante os nossos finais de semana, em que nós vamos em vários locais onde tem mais aglomerados, nos shoppings, nos mercados, nas igrejas, e estamos lá fazendo uma atividade que é medir a tensão arterial a todas as pessoas e vermos quais são os fatores de risco que estas pessoas com hipertensão arterial ou sem hipertensão arterial apresentam para nós, que é para nós vermos que tipo de população é que nós temos. Temos uma população com alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares ou uma população com um médio ou baixo risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, durante os finais de semana, nós estamos, sábados e domingos, nós estamos nesses locais, procurem por nós, vão ter conosco e aproveitem para medir a tensão arterial. E o segundo ponto, quero agradecer a confiança da nossa instituição em trazer-nos aqui para podermos ilustrar aquilo que se passa e trazer ou tentar ajudar na compreensão desta doença e em relação ao tabaco. Em terceiro, quero recomendar a todos os fumadores ou todos os consumidores de tabaco que a melhor coisa é parar de fumar. Muito obrigada. Certo, obrigada a nós, a doutora Catarina, pela sua presença e participação, pelas suas explicações e por ter partilhado conosco o seu conhecimento sobre as doenças cardiovasculares, também relacionado ao consumo do tabaco, até porque queremos garantir uma qualidade de vida melhor para todos os moçambicanos e não só. Para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua atenção. Nós voltamos numa próxima oportunidade com mais saúde e vida. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas sugestões, aproximar-se cada vez mais a nós. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.